Salve Maria, paz de Jesus. O evento mundial Olimpíadas 2024 veio para provar ao mundo, com fatos, que nós estamos vivendo num tempo em que as nações estão se unindo para conspirar contra os mandamentos e os ensinamentos que Deus nos deixou na Sagrada Escritura, na tradição da igreja. Porém, a Irmandade da Nova Ordem Mundial, se você não sabe, procura aí, não esperava que o cristianismo estivesse vivo na alma da vida daqueles que seguem a Jesus Cristo. E vimos as mais lindas manifestações de fé, tanto dos atletas quanto do povo de Deus ao redor do mundo inteiro. Mas nós vivemos em tempos em que todos os que seguirem a Deus e o que Ele nos ensinou na Bíblia, no Catecismo, através do testemunho dos santos, que for contra as leis dos homens deste mundo, dos poderosos deste mundo, serão perseguidos, caluniados, cancelados, e já está chegando o tempo em que seremos presos, sim, mortos também, porque a igreja está se tornando uma contradição diante do mundo que não quer saber de Deus. Mais do que nunca, é urgente e necessário ler a Bíblia, ler o Catecismo, ler sobre a vida dos santos e pedir ao Espírito Santo que Ele cele em nossas mentes essas verdades, para que nós não sejamos seduzidos e enganados pela mentira e distorção do mundo. Que nós não sejamos enganados da distorção da verdade, porque sim, estão mentindo e distorcendo a verdade para que o pecado se torne atraente e tragável. Não é o tempo de recuar, é tempo de avançar, mas precisamos avançar com as armas e as armaduras necessárias para combater o bom combate e não sermos seduzidos. Peça ao Espírito Santo. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Ouça esse trecho da homilia do Padre José Augusto, que foi há 6 anos atrás e que na época eu me lembro bem, ele foi bem criticado, mas hoje nós vemos que eram palavras proféticas. Essa homilia é de 28/7/2018. Deus abençoe e compartilhe. Então as nações, elas estão se unindo para conspirar contra os mandamentos, contra os ensinamentos que Deus nos deixou na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, no catecismo. Tudo que estiver no catecismo, tudo que estiver na igreja, tudo que estiver na tradição da igreja, tudo que os santos padres ensinaram, se estiver contra essas leis, eles vão perseguir, vão prender e vão matar. Porque a igreja se torna uma contradição diante de um mundo que não quer saber de Deus. Quando um padre está no ambão, no sacrifício da missa, ele está falando para a igreja, ele está alertando a igreja. Quem não é da igreja, fique na paz. Não está falando contra os que estão lá fora. Está exortando a igreja para que a igreja não faça aquilo que são atitudes incorretas, atitudes que são contra os mandamentos de Deus e da igreja. Então, o sacerdote, o papa, os bispos, eles falam: fiéis cristãos católicos, vocês estão sabendo de tal lei que está saindo por aí? Sim, nós não vamos seguir essas leis, porque essas leis vão contra os ensinamentos de nosso Senhor. O pastor, que somos nós padres, nós temos que fazer isso. Agora, se os fiéis não quiserem seguir, aí é problema deles. Cada um vai colocar o fim último dele nas suas próprias mãos. Por isso que nós precisamos ter o catecismo da igreja na nossa cabeça. Nós precisamos ter a Sagrada Escritura na nossa cabeça e no nosso coração. Nós precisamos ter o catecismo da igreja, a doutrina, o que os santos padres ensinaram no nosso coração, para que as leis desse mundo não venham a nos convencer que eles estão certos e que nosso Senhor está errado.